Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. Eu hoje vou partilhar contigo a forma mais fácil que eu conheço de instalar o Windows 11 num disco externo. Depois temos o nosso sistema operativo aqui, com as nossas aplicações, os nossos documentos, e podemos utilizar em vários computadores. Eu posso pegar o meu sistema operativo, arrancar com este computador, mexer apenas nos meus ficheiros, depois vou para outro computador qualquer, levo apenas o disco e faço a mesma situação nesse computador. É simplesmente brutal. Eu já experimentei aqui em dois portáteis e no desktop e funcionou espetacularmente bem. Portanto, é giro, não é? Bora lá. E se estás a ver este vídeo no teu computador com o Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. Antes de começarmos este guia, que são apenas 2 a 3 cliques, eu vou utilizar o Sabrent Rocket Nano Extreme, que é um disco rígido externo que vai até 2700 MB por segundo de escrita e leitura, que é demais em Thunderbolt. O USB 3.2 vai até 1000 MB por segundo. No entanto, ele não é muito baratito. Portanto, eu vou deixar um link lá em baixo para uma caixa externa económica da Sabrent, em que tu depois podes escolher qualquer SSD para colocar lá dentro. Eu sugiro um SSD que vá pelo menos a 400, 500 megabytes por segundo para que nós possamos ter uma experiência boa em qualquer computador que nós utilizemos. Para além disso, estou a utilizar aqui o N1. Se tu ainda não conheces, eu vou deixar um link lá embaixo também, um portátil impecável para este tipo de vídeo. E agora sim, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é utilizar o Windows to USB, um programa que nós vimos aí há uns dias atrás. Vou deixar o link alguns aqui nos YouTube Cards e lá em baixo na descrição. Se eu me esquecer do link para o Windows to USB, diz-me nos comentários que eu mando para ti. E depois de fazermos o download, vamos instalar de forma normal, como outro programa qualquer. Então, o que é que nós temos aí no ecrã? Temos o Windows to Go USB, tenho o meu disco externo que é o Sabrent e tenho uma imagem do Windows 11 24H2. Nós já vimos como fazer o download, eu vou deixar alguns links lá em baixo, mas podemos também fazer o download aqui. A opção que nós vamos escolher é Windows to Go USB. E então ele no primeiro passo diz assim: qual é a fonte que tu queres escolher? Nós podemos escolher uma imagem do Windows que nós já tenhamos, podemos escolher fazer o clone do meu computador ou então podemos fazer a escolha de fazer o download do Windows aqui mesmo neste programa. Nós já vimos isto também no vídeo passado, portanto não vamos aqui perder muito tempo. O que é que eu vou fazer? Eu quero uma imagem limpa do Windows 11, não quero um clone para já deste portátil que está aqui, quero mesmo a instalação limpa. Então vou escolher aqui o Browse Image File, vou escolher a imagem do Windows 11 24H2 que eu já tinha feito download e vou carregar em Open. Depois ele vai-me dar a opção de instalar o Windows 11 Home ou Pro, porque é a imagem que eu tenho aqui, eu vou deixar mesmo no Home e vou selecionar a drive que eu tenho. No meu caso é o Sabrent Rocket Extreme Nano. Vou carregar e ele por defeito vai aparecer aí GPT para UEFI ou podemos escolher aqui outras opções. Se os teus computadores forem recentes, tal e qual como os meus, 10ª geração, 8ª geração, 11ª geração, todos eles funcionaram com GPT para UEFI. Mas se tiveres computadores mais antigos, então vais selecionar a parte que diz MBR para BIOS e UEFI. Eu deixei assim e depois tens ali outra opção que é o Legacy. Isto a única coisa que significa é, se escolhermos o Legacy, ele vai utilizar o disco todo para o nosso sistema operativo. Se escolhermos uma das outras opções, que é o VHD ou VHDX, ele vai criar discos virtuais. Ou seja, ele vai instalar o sistema operativo dentro de um disco virtual no tamanho que eu escolher. Eu tenho um disco de 1 TB, posso escolher, por exemplo, metade para o disco virtual com o sistema operativo e a outra metade para outra coisa qualquer que eu queira. É a única diferença que nós vamos ter. Eu aqui, como quero utilizar o disco todo para o sistema operativo, deixei ficar em Legacy. E depois, basta carregar aqui em Proceed, ele vai perguntar, posso formatar o disco e a partir daí faz a instalação do Windows no disco externo. E basicamente é isto. É tão simples como isto. E se tu sabes instalar o Windows, basicamente tu já não precisas mais de mim. No entanto, eu vou continuar aqui a partilhar mais algumas etapas, aquilo que eu fiz e aquilo que faltou fazer a nível de drivers, principalmente. A primeira situação que nós fazemos é o quê? É reiniciar o computador que nós estamos a trabalhar e, em vez de arrancarmos com o disco interno do computador, vou arrancar com o disco externo, onde eu acabei de instalar o Windows
11. Para isso vou precisar de escolher na BIOS para arrancar a partir do Sabrent. Tu arrancas com o disco que tu escolheres e aqui ele vai ter que fazer ali uma configuração inicial, tal e qual como a gente faz a configuração do Windows normal. Vai fazer ali algumas perguntas, aquelas perguntitas normais. Atenção que cada vez que o computador reiniciar, como ele está preparado para arrancar com o disco interno, nós temos que ir à BIOS e escolher para arrancar com o Sabrent. Ou então selecionas logo à partida para arrancar sempre com o disco externo. Isto é uma opção que tu escolhes. No meu caso, eu tive que carregar sempre na BIOS para arrancar. Depois, quando ele iniciou, o que é que eu fiz? Eu quis ter aqui um aspecto completamente diferente por dois motivos. Um deles, eu poder partilhar e para esse lado de uma forma mais fácil, em que eu estou a entrar no disco externo e é diferente do meu wallpaper, e então coloquei um wallpaper diferente e coloquei ali também algumas aplicações. Fiz o download de algumas aplicações e tá. Depois de estar configurado, o que é que eu reparei? Reparei que ele não tem os drivers todos. Portanto, eu precisaria de instalar os drivers deste computador no disco externo. Instalar os drivers de forma normal, como tu instalas num disco interno. Quando falta drivers, sacas os drivers, instalas e está fechado. No entanto, tirando esse pormenor à frente que é muito fácil de resolver, a nível de gráficos, a nível de som, a nível de portas USB, ou seja, tudo o que é o básico do computador estava a funcionar de forma espetacular. Portanto, sem a razão de queixa nenhuma e podia mesmo utilizar assim sem aqueles drivers que estavam a faltar. Depois, então, veio o primeiro teste, que foi desligar este computador, tirar o disco para fora, ligar o outro computador portátil que eu tenho aqui, o Xiaomi, e depois, então, escolher no Xiaomi, a partir da BIOS, para arrancar do disco externo. E este passo, se é a primeira vez que tu estás a fazer isto de arrancar de um disco ou de outro, é normal, porque os computadores estão programados para arrancar a partir do disco interno. É assim mesmo que acontece. Portanto, se nós quisermos alterar alguma coisa, temos que dizer a ele, olha, eu quero arrancar a partir do disco externo. Portanto, para aqueles que estão a fazer isto pela primeira vez, não fiquem assim confusos, é uma situação super normal. A partir do momento em que eu pedi para arrancar do disco externo, ele arrancou, sem stress nenhum, deu-me aqui apenas um problemazinho que tu podes, na tua primeira instalação, reparar logo. Como eu tinha uma conta Microsoft, ele disse-me, olha, atenção que vais ter que alterar o PIN. Porquê? Porque ele está a entrar numa máquina diferente. E então, lá fiz a ligação à net, lá fiz a entrada na conta Microsoft e alterei o PIN. Coloquei exatamente o mesmo que tinha. Mas reparei no quê? Reparei que se eu fizer este processo com um PIN e uma conta Microsoft, ele vai mandar a pedir, cada vez que troco de máquina, vai-me pedir para alterar o PIN. E eu, como não quero isso, alterei a minha conta para uma conta local e então aí ele já não pede. Eu fiz o teste, deixou de pedir, depois andei a transitar de máquina em máquina sem stress nenhum. Aqui no Xiaomi, o que é que eu reparei também? Exatamente a mesma situação. Ele vai precisar de drivers para algumas coisas, nomeadamente as coisas da bordo. Portanto, nós vamos precisar de sacar os drivers e instalar. Mas a nível de gráficos, a nível de som, a nível de performance, tudo impecável. Depois ainda fiz mais uma brincadeira que foi, criei um documento de texto aqui no Xiaomi e retirei o disco, ou seja, desliguei o computador, retirei o disco e voltei a colocar aqui no N1, arranquei e já sem surpresa nenhuma, mas é muito giro ver. O que é que acontece? Acontece que eu tenho lá o desktop, tenho lá uma entrada direta sem o PIN, sem nada dessas coisas, porque a gente resolveu isso, e tenho o documento de texto no meu desktop, que é muito, muito fixe. Portanto, fiquei sem curiosidade. A nível de portáteis, dá. Agora, a minha curiosidade estava em desktop. Será que dá? Será que não dá? Então, utilizei ali o meu desktop. O que é que eu fiz? Coloquei o disco externo, liguei através do USB, fiz o arranque. Tu consegues ver as especificações, é um 11.700, tem 128 GB de RAM, que é um exagero, tem uma 3080 e ele arranca sem stress nenhum. Arrancou. O que é que falta ali? Falta os drivers, tal e qual como faltaram nos portáteis. Aquele driver que eu reparei que faltava mais é o driver da minha gráfica, que é uma 3080. Fiz o download dos drivers e depois na instalação o gajo deu-me aqui uma imagem muito esquisita no display, ficou tudo assim meio distorcido, mas depois de instalar reiniciei o computador. Quando entrei já reconheceu a placa gráfica, reconheceu tudo, ou seja, também foi o único driver que eu instalei. Mas a nível de experiência, impecável. Eu estava com receio de não conseguir tirar partido da placa gráfica, que supostamente é uma das coisas que nós vamos querer tirar partido numa instalação destas externas, porque eu posso utilizar num portátil, mas depois vou utilizar num computador com mais performance para fazer uma tarefa qualquer. E fiquei sem essa dúvida, a máquina está a funcionar espetacularmente bem. Portanto, o guia foram os primeiros 2 ou 3 minutos deste vídeo, o resto foi a minha experiência contigo até ao momento.
Ainda não tive tempo para fazer testes exaustivos em aplicações como After Effects, Adobe Photoshop ou DaVinci Resolve ou coisas assim do género, mas os testes que eu fiz até agora são muito promissores. Para tarefas, eu diria, básicas e mesmo algumas mais avançadas, tu vais estar à vontade com este processo que é, de longe, até o momento, o mais simples que eu conheço em 2024. E dito isto, eu espero que tu tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.